Blubanautas, tudo bem com vocês? Eu sou a Ravena, dubladora do Drongo lá no canal Abluba. E hoje nós vamos voltar com os capítulos de Silver Eyes, Olhos Prateados do FNAF. E hoje eu vou tentar fazer o capítulo 7, o 8 e o 9. Só que tá chovendo muito aqui, pessoal. Então talvez até esteja pegando aí na gravação. Tá chovendo muito. Agora há pouco acabou a luz. E eu até fiz um stories lá no meu Instagram avisando que eu não sabia se eu ia conseguir gravar. Porque se a luz acabasse de novo, eu não ia conseguir gravar hoje. Eu tinha prometido que o vídeo vai sair amanhã. Então vamos tentar gravar aqui o máximo que der. Então eu vou tentar fazer o 7, o 8 e o 9. Se tiver muito barulho, é por causa da chuva que tem aqui fora. Se vocês ainda não assistiram os capítulos 1, 2, 3, 4, 5 e 6 do Silver Eyes, eu vou deixar o link aqui para vocês assistirem antes de começar o capítulo 7, para acompanharem a história bem certinho. Então, bora lá pro vídeo? Então aqui no final do capítulo 6, vocês lembram que o Carlton tinha sido sequestrado e o Jason viu ele sendo sequestrado. E a Marla teve a ideia de falar com o pai do Carlton e ela disse que nunca mais ia levar o Jason, que é o irmãozinho dela, pra Fred's Bear Pizzeria. Então o capítulo 7 começa com eles todos indo até a delegacia, porque o pai do Carlton é chefe de polícia. Muito bom, né, pessoal? Então ele vai ajudar eles a resolverem esse caso. Então ele tá aqui, esse é o pai do Carlton, na delegacia. Só que ele não acredita neles. Ele acha que o Carlton tá pregando uma peça e que é só brincadeira. Ele não acha que o Carlton sumiu de verdade. Ele acha que logo o Carlton vai aparecer e que não é nada sério. Todo mundo fica bem incrédulo, assim, tipo, o quê? Porque ele é o chefe de polícia. Eles esperavam que ele ajudasse, né? Mas ele não tá muito levando a sério. Ele fala que o Carlton faz muito isso e que logo ele vai aparecer. Ele chama todo mundo pra ir tomar um chocolate quente na casa dele e com certeza o Carlton vai aparecer. Então aqui eles já estão na casa do Carlton com o pai do Carlton servindo chocolate quente. Ele comenta que a mãe do Carlton está dormindo, o nome dela é Beth e ele fala que o nome dele é Clay. Tá todo mundo ali sentadinho esperando chocolate quente e as meninas, a Jéssica e a Marla, elas estão comentando tipo, será que é uma pegadinha? E ele fala, o Clay, né, fala que sabe que eles não estão acreditando nele, mas que o Carlton já fez isso muitas vezes. Uma vez ele até convenceu todo mundo na escola que ele tinha um irmão gêmeo. Então ele falou que logo ele vai aparecer e não é pra eles se preocuparem. E mesmo a Marla falando que dessa vez é diferente, o Jason viu ele sendo capturado por um coelho amarelo. Ele fala que tá tudo bem, ele vai aparecer, mas ele fica um pouco sério, porque ele fala que tudo bem eles saírem por ali brincando. Pela cidade, né? Rodando por ali e brincando. Mas não é pra eles tirarem sarro ou fazerem piada com a Fred's Pizzaria. Aí ele comenta que na época do ocorrido, que a gente já sabe agora, né? Que é aquela coisa lá que tinha acontecido na pizzaria, que tava a polícia e tudo, que a criança tinha sumido. Ele não era chefe de polícia ainda, ele era detetive. E aquele caso foi a pior coisa que ele já viu em toda a vida dele de policial. Então aqui ele tá bem sério e dando bronca neles, achando que eles estão brincando sobre o Carlton ter sumido e que não é pra eles brincarem na Fred's. Aí o Lamar comenta se alguém foi preso nessa situação, porque ele lembra de ouvir falar que eles tinham capturado uma pessoa. O Clay diz que sim, alguém foi preso e que inclusive foi ele mesmo que prendeu a pessoa. Aqui ele prendendo a pessoa. Então aqui tá o Clay e aqui está o bandido que ele está prendendo. Ele fala que sim, ele prendeu uma pessoa e que ele tem certeza até os dias de hoje que aquele era o culpado. E daí o Lamar pergunta, o que aconteceu então? O Clay fala que não tinham corpos, então as crianças haviam desaparecido, mas não havia nenhuma pista, nenhuma prova, não haviam corpos, eles nunca encontraram nenhum vestígio das crianças. Então sem provas não tinha como condenar o cara que tinha sido preso. Então ele foi liberado. Aqui a Charlie fica super em choque com essa informação e ela fala que eles foram raptados. Como é que pode esse cara ainda estar solto e andando por aí, sendo que, né, ele fez coisas ruins. E o Clay diz que a justiça condena os culpados, mas ela também protege os inocentes. E sem provas, a princípio o cara era inocente, porque não tinha como eles falarem foi mesmo o cara. Eles não tinham nenhuma prova, eles só tinham suspeitas. Então o cara foi liberado. A Charlie fica muito triste e fica chorando. Então o Clay fala que tá bem tarde
Na manhã seguinte, eles vão dar uma bronca no Carlton quando ele aparecer, mas é melhor todo mundo passar a noite ali mesmo na casa dele. Então aqui temos a Charlie dormindo e na sequência entra aquelas memórias dela. Eu acho que essa aqui na verdade é um sonho. Então a gente tem a Charlie pequenininha dormindo na cama dela, ela é criança. Ela levanta da cama, desce as escadas e ela encontra a porta aberta. Tan, 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 tan. Então ela vai pra fechar a porta. Então ela caminha até a porta, escuta um barulho e ela vira muito rápido. Quando ela se vira, jumpscare do endoesqueleto. Aquele endoesqueleto que fica sempre na oficina do pai dela, eu acho. Ele dá um jumpscarezão nela e ela acorda assustada na vida real. Então com certeza era um sonho ou uma lembrança que ela tinha com esse endoesqueleto. E aqui o endoesqueleto tá falando aquela frase que ele sempre diz quando ela vai visitar o escritório do pai dela e ele tá lá no cantinho. Isso machuca? Então a Charlie acorda assustada e chorando. E este é o fim do capítulo 7. Vamos para o capítulo 8. E agora vamos para o capítulo 8. Tan, 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 tan. Será que o Carlton vai ser encontrado neste capítulo? Vamos ver. Então eles dormiram na casa do Clay, né, do pai do Carlton, e já é de manhã. Tá todo mundo tomando café da manhã e aqui está a mãe do Clay, a Beth. Vocês lembram que eu falei que o nome dela era Beth ali no capítulo anterior? E ela tá muito brava. Ela tá muito brava e ela briga com o Clay falando que ele tem que ir buscar o Carlton agora, porque ela não acredita que ele esperou a noite inteira pra ir atrás do Carlton. Ela tá muito brava, mas com razão, né, gente? O filho dela sumiu e o pai dele, né, o Clay ficou só, tudo bem, ele é assim. Só que o filho dela sumiu na Fred's Pizzaria. Então ela fala que ele tem que resolver isso agora, senão ela vai chamar a polícia. E ele fica muito bravo e ele fala, eu sou a polícia. E ela fala, então faça alguma coisa. E ele fala, é uma pegadinha, pipipi, popopó. E ela diz que não é uma pegadinha, é diferente dessa vez porque é com a Fred's. E o Carlton não. E o Clay fala que ele sabe, ele foi a pessoa que chegou na cena do crime e viu tudo que tinha acontecido de horrível nessa cena. Então, ele não brincaria com isso e ele não duvidaria disso. Mas ela fala que ela viu o Carlton ficar muito mal porque o Michael era o melhor amigo dele. Então, ela percebeu que o filho ficou muito abalado e durante todos esses 10 anos que se passaram da morte, ele sente muito a falta do Michael e que ele nunca ia profanar a memória do Michael, quer dizer que ele nunca ia zombar, tirar sarro, fazer brincadeiras que iriam desmerecer a morte do Michael. Então ele não ia fingir que desapareceu na Fred's Pizzaria, porque isso seria uma zoação de mau gosto em relação à morte do Michael. E o Clay fica muito bravo e sai de casa muito bravo. Provavelmente ele tá indo na delegacia, porque ele finalmente resolveu escutar a mulher dele. E todo mundo tá ali tomando café, fica só naquele climão, né? Escutando os dois brigarem. Uma situação um pouco chata, embaraçosa. Depois disso, aqui está o shopping, que a gente já conhece. E a polícia foi lá procurar o Carlton. E quem desce do carro é o oficial Dan, que é esse loirinho aqui. Ele diz que não consegue enxergar muito bem ali de fora. E ele decide entrar no shopping pra procurar o Carlton. Porque ele relata ali no radinho que o chefe de polícia diz que o filho dele foi visto a última vez ali. Ele resolve descer e procurar o Carlton lá dentro. E ele encontra a porta da Fred's Pizzaria. Tan, 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 tan. Ele entra, né, naquela porta dos fundos que todo mundo tava entrando nas outras vezes. E ele dá de cara com tadã, os 3 animatrônicos que a gente já conhece. O Fred, o Bonnie e a Chica. Eles estão ali bonitinhos, imóveis, não apresentando nenhum perigo. Bonitinhos. Enquanto ele tá olhando ali pros animatrônicos, meio tipo, meu Deus, ele escuta passos lá atrás. E tem alguém passando lá atrás dele. Tan, 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 tan. Quem será que está na Fred's Pizzaria junto com o oficial Dan? Ele se vira bem rapidinho e ele viu que alguém passou lá no fundo. Ele vai atrás e tudo que ele encontra é uma fantasia. E a fantasia abre o olho. Tan, 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 tan. E mais do que rapidamente, a fantasia pega ele pelo pescoço e uma faca.
esse é o final da linha para o Oficial Dan, pessoal, que acabou para ele. O Coelho Amarelo acabou com o Oficial Dan, então, e ele não achou o Carlton. Enquanto isso, a Charlie e o John estão na casa antiga dela, aquela casa que já apareceu lá desde o começo. Eles estão no quarto da Charlie e o John comenta que lembra do unicórnio mecânico dela, o Stanley. E ele vê também os armários da Charlie e ele fala: uau, o seu guarda-roupa de menina grande. E ele pergunta o que tem lá dentro. Ela fala que não se lembra direito e que a última lembrança que ela tem é de ter ido até a casa pra buscar algumas roupas. E só. Aí ela fala que vai sair dali porque ela vai até o escritório procurar alguma coisa, alguma papelada, alguma foto que ajude eles a encontrar alguma coisa da Fred's. Então ela sai e o John fica lá brincando. Ela entra no escritório e ela encontra alguma coisa. Ela pega e ela vai lá ver com o John. E o John comenta, eles estão aqui vendo alguma coisa, é algum álbum ou algum livro. E o John comenta: vocês parecem tão felizes. E na próxima página eles mostram pra gente o que eles estão vendo. É uma foto onde tá a mãe da Charlie, pai da Charlie, a Charlie e uma outra criança, que é o Sammy, o irmão dela. E tá escrito aqui: garotinho da mamãe e garotinha do papai. E o John pergunta se esse era o Sammy. A Charlie fala que sim. E ela fica muito triste, né? Porque eles eram uma família feliz, mas deu tudo errado, coitada. Aí o John acalma ela ali, né? Abraça ela. E ele fala: Dora, chega! E o John fala: você sabe, né, Charlie? Em todos esses anos eu não acho que foi o seu pai. E ela fala então, né? Eu sei, mas eu sempre via ele vestindo a roupa de urso amarelo e dançando e cantando as músicas do show e fazendo as mímicas e as apresentações. Então mostra ali que ela tá um pouco em dúvida. Ela não quer acreditar que o culpado é o pai dela, mas ela fica um pouco em dúvida. Aí ela fala que tudo fazia muito parte dele. Então todo o restaurante era tudo que ele era. Ele se dedicava muito ao restaurante e tudo... o restaurante era uma parte dele. A Charlie tá muito abalada com todas essas memórias e coisas que estão vindo na cabeça dela. E o John dá uma acalmadinha nela e fala que não é pra ela falar essas coisas, porque ela não sabe se são verdade. Então não é pra ela, né, gerar essa suspeita, essa dúvida, porque ela não sabe se é verdade. Aí ela pergunta: John, você sabe como meu pai morreu? E ele fala que escutou os pais dele conversando alguma coisa sobre uma faca e muito sangue. Então, mais uma memória da Charlie. Aqui em azul, né, como já sabemos, uma memória ou um sonho, mas aqui é uma memória, né, ela tá acordada. Então, a Charlie numa classe, né, numa sala de aula, pequenininha, e chega alguém ali na porta. Aí ela conta que a tia dela foi buscar ela no meio do dia, no meio da aula. E ela fala que nunca é uma coisa normal quando alguém vai te buscar no meio da escola. E aí ela já sabia que tinha alguma coisa errada. Aí a tia dela, né, levou ela embora, colocou ela em cima do carro e falou que amava muito ela e que tudo ia dar certo. E então ela contou pra Charlie que o pai da Charlie tinha morrido, tinha sido encontrado morto. E a Charlie ficou muito triste, né, porque ela era uma criança e agora ela estava sem pai. E aí a tia dela disse que elas iriam pra casa da Charlie, né, buscar algumas roupas só. Então a tia dela fala que a Charlie vai ficar com ela, pelo menos por alguns dias, mas a Charlie fica pra sempre, né? E que elas só iam na casa pegar algumas roupas. Então elas entram em casa e a tia dela cobre os olhos dela pra ela não ver quando elas passam pela sala. Só que a Charlie diz que mesmo assim ela conseguiu ver. E ela viu quem? O endoesqueleto com uma faca e muito sangue. Foi isso que ela viu e é por isso que agora ela tem aquele pesadelo lá com o endoesqueleto. E daí o John pergunta: então o endoesqueleto, né, faleceu seu pai? Ela fala que sim, foi isso. E ela tá chorando, né, por lembrar disso. O John pede desculpas. 2 horas depois, eles continuaram olhando as fotos e a Charlie fala que isso não tá funcionando. Eles não estão encontrando nada, tá tudo fora de ordem no álbum, não tem ordem cronológica, tá faltando páginas e não tem nada muito útil. Então ela tá desistindo, chega. Então o John diz: Charlie, olhe! E uma foto do pai dela de Golden Fred, né, de urso amarelo aqui, com um coelho amarelo e um pedacinho de jornal. Tudo isso tá no álbum que eles estão vendo. Então a Charlie diz:
olhando pra foto, né? Que tem alguém dentro do coelho amarelo, porque dá pra ver os olhos. E no artigo, né, no pedaço de jornal, diz que o pai dela tinha um sócio. Então que o pai dela e um sócio, um companheiro, né, um sócio da pizzaria, inauguram a sua primeira pizzaria. Então era o pai dela e mais outra pessoa. Então aqui no último pedacinho, alguém grita o nome deles, né? Charlie, John! E é a Marla. Ela fala que ele fugiu. Ele deve estar na Fred Fazbear. Ela tá falando do Jason. O Jason fugiu. O Jason sumiu, desapareceu. E ela tem certeza que ele tá na Fred's Pizzaria. Então, fim do capítulo 8. Agora o Jason também sumiu. Capítulo 9. Tan, 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 tan. No capítulo 9, temos aqui uma visão embaçadinha. E daí é revelado pra gente o escritório da Fred Fazbear Pizzaria. E tan, 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 é o Carlton! Ele está preso, quer dizer, ele está numa fantasia, né? Preso no escritório da Fred Fazbear Pizzaria. E ele diz, não! Porque ele tá preso, né? Triste. Aí ele fala, e se eu tentar só levantar? E ele tenta levantar e cai, né? Volta pro chão. E ele tá muito cansado. E ele escuta alguém falar, eu não faria isso. E ele fica tipo, meu Deus, quem está aí? Me solta. E tan, 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 tan. É um coelho amarelo na porta. E o coelho vai entrando, se apresenta, faz uma reverência, se apresentando. E ele vai tirar a cabeça. Quem está por baixo desta roupa, pessoal? Comenta aqui embaixo quem vocês acham que está por baixo dessa fantasia de coelho amarelo. Tan, 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 tan. É o Dave! O segurança que ajudou eles a entrar ali é o coelho amarelo. Aí o Carlton fala que ele não deveria estar surpreso, porque ele sabe que ele não devia ter confiado num coelho. Então, ele ficou surpreso, mas ele, né, quis dar uma de durão ali, muito bravo. E o Dave repete, não fale, falando pra ele parar de falar, né? E o Carlton continua reclamando e falando que tipo de nome é Dave. Porque ele acha que é um nome não tão sério e perigoso pra um serial killer. E o Dave continua falando, é melhor não falar. E ele fala, eu estou falando não como uma ordem, não fale, mas como um conselho de amigo. Você não sabe aonde você está. Tá falando, tipo, você não sabe o que você está vestindo. E o Dave continua falando que essas fantasias foram construídas com dois propósitos. O primeiro é um homem, né, um ser humano, usar elas como fantasia. E o segundo é elas funcionarem como animatrônicos normais. Então, eles colocam a fantasia lá no palco e ela funciona normal para apresentar o show remotamente, né, com controle remoto. E o Carlton tá bem sério, mas continua quieto. Aí o Dave continua explicando sobre a fantasia. Ele fala que todas as partes de um animatrônico normal estão na fantasia, só que elas estão simplesmente protegidas por uma spring lock, que é uma fechadura de mola. Então ele pega a cabeça do animatrônico que o Carlton tá usando e mostra pra ele o que é spring lock. Ele aperta e a spring lock fecha. E ela sai em duas garrinhas assim, tchim! Muito afiadas. No menor toque, ela dispara. E aí ele fala que pra disparar a Spring Lock é muito, muito simples. Elas disparam muito fácil. Então ele tem que tomar cuidado, porque até a respiração pode disparar uma Spring Lock. Então o Carlton tá ali super nervoso. E ele fala que essa fantasia que o Carlton tá usando é uma das primeiras ainda. Uma das primeiras fantasias que o Henry fez. E o Carlton pergunta quem é Henry. E ele fala que o Henry é o pai da Charlie. Então esse cara, o Dave, é o sócio do pai da Charlie, o Henry. Os dois construíram a primeira Fazbear Pizzaria junto. E o Dave continua falando que se as Spring Locks forem ativadas, vão acontecer duas coisas. A primeira é que as garras da Spring Lock vão cortar a pele do Carlton e fazer marcas muito profundas. E a segunda coisa é que as peças dos animatrônicos vão perfurar o corpo do Carlton. Então são duas coisas horríveis ficar dentro dessa Spring Lock. E ele continua falando que as peças vão perfurar o corpo do Carlton e ele vai ficar sangrando. E ele não vai conseguir nem gritar porque ele vai estar com as cordas vocais perfuradas. E ele vai ficar sofrendo e sofrendo uma longa e dolorosa morte por bastante tempo na fantasia. E o Carlton daí já tá muito nervoso, né? Suando frio. E o Carlton pergunta, mas como você sabe disso? E aí ele fala, como eu sei?
o Dave fala aqui. E aqui a gente já vê o pescoço dele marcado. E ele começa a tirar a fantasia, assim, pelas costas. E o Carlton fica assustado quando ele revela... Tan, 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 tan. O corpo dele todo cheio de cicatrizes. O corpo dele todo marcado de Springlocks. Então o Dave já sofreu dentro de uma fantasia de Springlock. Horrível, né, pessoal? Enquanto isso, no lado de fora, a porta da pizzaria foi fechada. E a Marla tá gritando, pedindo pro Jason sair. E aí o John fala que deve ter alguma outra maneira de entrar. E a Charlie fala, tem, e eu sei como. Tan, 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 tan. E chegamos na metade do capítulo 9 e eu vou deixar o restante para o próximo vídeo, que vai ser o vídeo final do Silver Eyes. Então aguardo vocês na semana que vem para assistir o final do Silver Eyes comigo, FNAF Olhos Prateados. Então foi isso, pessoal! Vocês gostaram? Lembra de deixar o like, se inscreve aqui no canal e me segue no Instagram, RavenaBluba. Um beijo, até semana que vem! Ela sempre lembra dele falando. Desculpa. Eu tentei segurar. Tudo bem.